Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la assim, cumprimentar a Sra. Ministra, cumprimentar os Srs. Deputados novamente. Sra. Ministra, a Sra. Provedora indicou de forma clara que encontrou uma situação no que diz respeito, por exemplo, e eu vou dizer aqui por exemplo porque me parece-nos que claramente pode haver mais surpresas, no que diz respeito a esta questão da internacionalização, encontrou uma situação onde estava autorizado com a tutela uma despesa de 5 milhões e que essa despesa superou em muito esse valor. Ora, nós sabemos que pelas notícias chegou pelo menos a 20 ou 30 milhões, se calhar eventualmente pode ser superior a isso, porque essa auditoria ainda decorre, portanto significa que pode chegar aos 30, 40, 50 milhões. O que significa que, neste momento, a situação é preocupante desse ponto de vista. E, portanto, a primeira questão é, não há nada a confirmar no que respeito a isso, porque a Sra. Provedora, naturalmente, o que já disse uma coisa que encontrou e que a Sra. Ministra não iria dizer de forma diferente. Portanto, dos 5 milhões, já passámos por um valor em que não sabemos ao concreto porque é que foi gerado este excesso que se parece transformar num buraco porque ainda não deu resultados, de 5 milhões para 30, 40 ou 50 milhões. Portanto, o primeiro buraco que sabemos é que pode haver cerca de 30 milhões ou mais que não foram autorizados pela tutela, que foram gastos, supostamente investidos, mas que foram literalmente até o momento torrados porque não houve retorno. Isto é extremamente grave, ao ponto de claramente se ter enviado isto para o Procurador-Geral da República. Portanto, isto é um caso de polícia que está identificado. Nós não podemos abordar isto de outra maneira, porque foi claramente dito, foi enviado para a Procuradoria-Geral da República. Isto é um caso de polícia, por um buraco de vários milhões. Leva-nos a uma outra pergunta. Não haverá outros casos de polícia e outros buracos? Vamos dar outro exemplo. Apostas hípicas, que foram anunciadas para começar em 2019, antes da pandemia, portanto, não há nenhuma razão para não terem começado. Mas a pandemia já passou. A Santa Casa de Misericórdia teve um aumento nos seus custos de marketing de 18 milhões para 24 milhões. Há uma notícia do ECO que diz isso. E a justificação era, este aumento de cerca de 33% é porque nós vamos avançar com as apostas hípicas. Gastou-se o dinheiro, as apostas hípicas não apareceram. E houve, inclusive, trabalhadores da Santa Casa afetos a isto. Isto é um comunicado da Santa Casa que diz isto, que assume esta despesa. E as apostas hípicas não apareceram. E, portanto, parece somar-se mais um buraco de 6 milhões para uma coisa que era suposto ter acontecido e não aconteceu. Isto parece, claramente, se calhar, está anexo, está apenso a este caso de polícia que foi comunicado. Mas isto é extremamente grave. Nós temos que ouvir da palavra da Sra. Ministra. Sim, isto é um caso de polícia. Foi enviado para a Procuradoria-Geral da República porque há suspeitas graves, porque desautorizaram-me. Eu autorizei 5 milhões e gastaram muito mais do que é suposto. É preciso ouvir isto, é preciso ouvir essa indignação, Sra. Ministra. Eu ouço os senhores deputados do Partido Socialista, com todo o respeito, desculpem, mas a questão de transparência, nós ainda não sabemos, nem a Sra. Ministra sabe, nem a Sra. Provedora sabe. Há buracos, e nestes buracos há outra coisa que nós ficamos perplexos, é porque há uma vogal, a Sra. Vogal Ana Vitória Azevedo, tinha o Departamento da Internacionalização. Era a vogal responsável por despacho da Sra. Ministra e da mesa que tinha esta matéria. Esta vogal, Sra. Ministra, se quiser eu leio isto, não custa nada. Uma vez vendo a sua expressão, é só para ficar esclarecido. Fica ainda a cargo da vogal da mesa Ana Vitória Azevedo, um conjunto de situações, entre as quais o acompanhamento do processo de internacionalização dos Jogos da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em estreita articulação com os administradores executivos do Departamento. Ora, como esta mesária foi reconduzida e é agora vice-provedora, a questão é, então afinal como é que foi gasto este dinheiro? Passou para esta mesária? Porque eu não acredito que a Sra. Ministra e a Sra. Provedora, sabendo desta irregularidade, que de facto não a tivessem reconduzido e até passado, promovido para vice-provedora, se alguma coisa estranha não tivesse acontecido, não tivesse se calhar passado por esta própria mesária. E portanto isto é ainda mais grave. Dentro da própria administração da Misericórdia, aparentemente, uma vez que ela for conduzida, e portanto não há aparentemente nenhuma desconfiança da parte da tutela da Sra. Provedora sobre esta mesária, que passou a vice-provedora, mas que tinha a responsabilidade deste departamento, onde há este buraco da internacionalização, os 30 milhões que desapareceram. Portanto, isto é grave. A Sra. Ministra tem que demonstrar aqui ao Parlamento e aos portugueses um nível de indignação igual àquele que nós claramente percebemos que levam a vocês serem, vocês próprios, tutela e misericórdia, dizer, temos aqui um caso de polícia. O PSD tem um requerimento para ouvir o senhor ex-provedor, o senhor ex-vice-provedor, que tinha os jogos, e portanto também para explicar esta questão das apostas hípicas, e também uma ex-mesária, a propósito das várias notícias que saíram, que de facto levantam suspeitas sobre aquilo que eram outras matérias da Santa Casa. E não digam que não é fundamental aprovar isto hoje e saber-se já hoje o que é que está a acontecer. Porque o próprio Governo
E a própria provedora, a atual provedora, dizem: nós não sabemos onde é que o dinheiro foi parar neste momento. Tivemos que mandar fazer uma avaliação. E se o Conselho de Auditoria, diz que está tudo bem, então isto é extremamente grave. Porque o Conselho de Auditoria, no mínimo, sabia perfeitamente aquilo que é a autorização da Ministra. E, portanto, de que forma é que as contas foram apresentadas? Isto foi escondido. Foi claramente escondido. É isso? Será? É importante perceber que é assim. Isto é extremamente grave. Nós não queremos saber já os contornos da investigação que tem que ocorrer. Porque é preciso perceber, o dinheiro neste momento está desaparecido. São milhões e milhões que estão desaparecidos. E nós não sabemos que outro tipo de práticas é que ocorreram, como esta das apostas hípicas, como esta da internacionalização. A senhora Ministra pode assegurar que não houve outras práticas que a desautorizaram? Não houve outras práticas que podem conduzir a um buraco ainda maior na misericórdia? Pode confirmar isso ou não? Se calhar não pode. E isto é extremamente grave. O que é que andaram a fazer com a misericórdia? E, Sra. Ministra, neste período de tempo, para terminar, Sr. Presidente, quantas vezes reuniu com o Sr. Provedor? Neste período de tempo, desde que não aprovou as contas, quantas vezes reuniu com o Sr. Provedor? Muito obrigado.